Bem-vindos ao meu canal e esse é o meu blog de viagem. Olá, bora para mais um diário de viagem? Esse vídeo faz parte de uma série especial sobre a minha jornada de 6 dias pelo interior do Brasil, mais especificamente pela região centro-oeste. Foram 4 estados e o Distrito Federal, então se prepara porque vem muita estrada, paisagens incríveis e descobertas pelo caminho. Então, meu povo, chegamos em Brasília e também ao último episódio desse diário de viagem. E a primeira coisa quando chegamos em Brasília foi aguardar, pois ainda não estava liberado o check-in do hotel. Então, como essa era a minha segunda vez na capital federal, fui visitar a Catedral Metropolitana de Brasília. Da outra vez que vim, ela estava fechada, dessa vez pude enfim conhecer seu interior. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, mais conhecida como Catedral de Brasília, é um dos maiores símbolos da capital e uma das obras-primas do arquiteto Oscar Niemeyer. Com o cálculo estrutural do engenheiro Joaquim Cardoso, sua construção começou em 1958, 2 anos antes da inauguração da cidade, e foi concluída oficialmente em 31 de maio de 1970. O templo é formado por 16 colunas de concreto com 90 toneladas cada, dispostas em forma parabólica, criando a sensação de que toda a estrutura se eleva em direção ao céu. Essa concepção ousada, símbolo de fé e ascensão, garantiu a Niemeyer o prêmio Pritzker, o mais importante da arquitetura mundial. Os vitrais coloridos, criados pela artista Marianne Peretti, foram adicionados na década de 80 e se tornaram um dos elementos mais marcantes da catedral. Eles filtram a luz natural e preenchem o interior com uma atmosfera de serenidade e espiritualidade. Suspensos sob a cúpula, 3 ângelos flutuam sobre os fiéis, simbolizando a presença celestial. Na praça de entrada, 4 esculturas de bronze representam os evangelistas, obras de Alfredo Sexchiati, com colaboração de Dante Crossi. O espelho da água circunda o templo e ajuda a manter a temperatura interna estável, além de reforçar o efeito visual da estrutura que parece surgir do solo e tocar o céu. O interior da catedral é acessado por um túnel levemente inclinado, que leva o visitante da escuridão à luz, representando o caminho espiritual. O batistério, o campanário, com 4 grandes sinos trazidos da Espanha, e a cruz metálica no topo completam o conjunto. Idealizada para estar fora da Praça dos 3 Poderes, a catedral foi posicionada conforme o plano urbanístico de Lúcio Costa, simbolizando a separação entre o Estado e a Igreja, mas mantendo o diálogo entre a fé e a modernidade. Dedicada a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a Catedral de Brasília é mais do que um templo religioso, é um marco da arquitetura moderna, um símbolo da capital e uma das expressões mais puras dos sonhos de Juscelino Kubitschek ao criar uma cidade voltada para o futuro. Bem, da catedral fui conhecendo os cartões postais que eu ainda não tinha conhecido. E como que vocês estão me acompanhando nesse diário de viagem já perceberam, sim, é uma ponte, a ponte Juscelino Kubitschek. A ponte Otacá é uma das obras mais emblemáticas de Brasília e um ícone da arquitetura moderna brasileira. Inaugurada em 15 de dezembro de 2002, ela liga a região central da cidade à margem leste do Lago Paranoá, conectando o eixo monumental ao Lago Sul e ao aeroporto internacional. Projetada pelo arquiteto Alexandre Chan e pelo engenheiro estrutural Mário Vilaverde, a ponte se destaca por seu design ousado e elegante. São 3 arcos de aço assimétricos com 61 metros de altura que se cruzam em diagonal e sustentam o tabuleiro por cabos de aço, criando um movimento visual que lembra balançar de uma pedra sobre as águas do lago. Com 1.200 metros de extensão e 24 metros de largura, ela possui 6 faixas de rolamento e passarelas laterais para pedestres e ciclistas. Além de funcional, a estrutura é um marco estético. De dia reflete a luz do cerrado e à noite ganha um espetáculo de iluminação sobre o espelho d'água. A obra custou cerca de 56 milhões de dólares e rapidamente se tornou um símbolo da capital. Por sua harmonia com o ambiente, mérito técnico e beleza de Alexandre Chan, recebeu em 2003 a medalha Gustavo Lindenthal, uma das mais prestigiadas da engenharia mundial. Nomeado em homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek, o visionário que sonhou e concretizou Brasília, a ponte representa perfeitamente o espírito da cidade, modernidade, arte e ousadia arquitetônica em plena sintonia com a paisagem do Planalto Central.
Bem, agora check-in feito, e essa era a vista da janela do hotel, a menos de 10 minutos a pé do estádio Mané Garrincha. Essa foi a minha primeira vez em um estádio para assistir um show. O Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, atualmente chamada de Arena BRB Mané Garrincha, é uma das arenas mais modernas e imponentes do Brasil. Localizada no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, foi inaugurada em 1974 e totalmente reconstruída entre 2010 e 2013 para a Copa do Mundo FIFA de 2014. Hoje, com capacidade para mais de 72 mil pessoas, é o segundo maior estádio do país, atrás apenas do Maracanã. O projeto de reforma transformou o espaço em uma arena multiuso com camarotes, auditórios, restaurantes, estacionamento subterrâneo, tornando-o apto para receber grandes eventos esportivos e culturais. O estádio leva o nome do lendário jogador Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas, e já foi palco de partidas históricas da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014 e até dos Jogos Olímpicos de 2016. Hoje administrado pela Arena BSB, o local é conhecido também por seus grandes shows e eventos. Desde 2022 passou a se chamar Arena BRB Mané Garrincha, em razão de um acordo de name rights com o Banco de Brasília. Foi incrível participar da turnê de Katy Perry, a Lifetimes Tour. Katy Perry cantar com a multidão e a multidão responder foi algo surpreendente. Eu nunca tinha participado de um show em estádio, nunca tinha presenciado. Por questões de direitos autorais, infelizmente não posso colocar o áudio do estádio, mas o final foi apoteótico. Vou deixar as imagens dos fireworks, ou dos fogos de artifício, no alto do estádio Mané Garrincha para você. Amanheceu mais um novo dia, bora conhecer mais um pouco de Brasília? Mas antes eu preciso confessar algo que me irrita profundamente na capital federal. O fato de que, mesmo quando algo parece perto, na prática é bem longe. A disposição das quadras e o traçado da cidade torna as distâncias maiores para quem tenta explorá-la a pé. Brasília definitivamente não foi feita para se andar caminhando. Depois de comer, segui para conhecer o Santuário Dom Bosco, também chamado pelo nome oficial Santuário São João Bosco. Essa igreja, localizada na Asa Sul, é dedicada ao segundo padroeiro de Brasília, São João Bosco, ou Dom Bosco, que teria profetizado a existência da capital brasileira no século XIX durante um sonho. Administrado pela congregação salesiana, o templo é um dos mais conhecidos e visitados da cidade, recebendo milhares de turistas todos os anos. Apesar de sua fama antiga, só em 2017 foi reconhecido oficialmente como santuário. O projeto é do arquiteto Carlos Alberto Naves e sua maior marca são os vitrôs deslumbrantes que transformam a luz do dia em um espetáculo de tons azulados. Essa beleza fez com que o templo fosse eleito uma das 7 maravilhas do patrimônio cultural de Brasília. A criação da igreja surgiu de uma parceria entre os salesianos e o governo federal, inspirado no famoso sonho profético de Dom Bosco, o mesmo que inspirou também a construção da ermida Dom Bosco às margens do Lago Paranoá. Dom Bosco, cujo nome de batismo era Giovanni Melchior Bosco, foi um santo italiano, fundador da congregação salesiana e se tornou padroeiro de Brasília justamente por esse sonho. Em agosto de 1883, ele relatou ter sonhado com uma viagem pela América do Sul, passando por várias regiões entre a Colômbia e o sul da Argentina. Embora nunca tenha havido a um continente, descreveu o ponto entre os paralelos 15 e 20, onde haveria um lago e onde jorraria leite e mel, tornando-se a terra prometida. Esse trecho foi interpretado como uma profecia sobre a futura capital brasileira, situada exatamente dentro dessa faixa, às margens do Lago Paranoá.
Os salesianos foram os primeiros da ordem religiosa a chegar à região, e ainda durante a construção da cidade, em 1956, logo iniciaram os planos para erguer sua própria igreja. A construção começou em 1963 e foi concluída em 23 de maio de 1970 sob a responsabilidade da Inspetoria São João Bosco. O santuário segue o estilo da arquitetura moderna, característica de Brasília, mas apresenta elementos que remetem ao gótico, especialmente nas formas da abertura. O templo possui 80 colunas e 16 metros de altura, entre as quais se estendem os vitrais criados pelo artista belga Hubert van Dorme, com 12 tonalidades de azul que criam um efeito mágico na luz interna. Esses vitrais nunca passaram por restauração e, após mais de 50 anos, cerca de 20% deles estão danificados, por isso recentemente a igreja iniciou uma campanha de arrecadação de fundos para restaurá-los. No subsolo, desde 2017, há uma cripta que abriga uma relíquia de Dom Bosco, um fragmento do osso de seu braço direito junto com uma estátua em tamanho natural do santo. De lá, segui para o mais tradicional dos passeios em Brasília, conhecer o Congresso Nacional. Olá, eu sou Gustavo Vitor e você está no meu canal, o Pelas Gerais. Hoje o Pelas Gerais está em Brasília, nós estamos em frente à Casa do Povo, ou melhor, estamos em frente ao Congresso Nacional, porque eu não sei se aqui que a Câmara, que não representa a população, anda representando muito bem nós não, mas estamos aqui. Esse prédio icônico feito por Oscar Niemeyer. Eu não sei se vocês sabem, mas a Câmara dos Deputados, ela representa a população brasileira, ou seja, cada um ali foi eleito para representar um percentual da nossa população. Por isso que São Paulo, como é o estado mais populoso, tem o maior número de deputados, 70, que é o máximo, e os menores, que tem pouco habitantes, tem 8. Nosso estado, Minas, por exemplo, tem 53, se eu não me engano, se não me falha a memória agora. E assim é distribuído os 513 deputados, de acordo com a proporcionalidade do número de habitantes. Já o Senado são 81. E por que são 81? Porque eles representam os estados federados. Os senadores que fazem parte da Câmara Alta representam os estados federados. E como não existe um estado mais importante do que o outro, cada um tem direito a 3 senadores que se revezam ali num período proporcional, ou seja, uma renovação de 33%, 66%. Então são 3 para cada um, que dá 81. Eu não sei se vocês sabem dessas curiosidades. Para quem nunca veio a Brasília, aqui ó, tá o Palácio da Justiça, aqui do meu lado aqui, ó. Do lado de cá tá o Itamaraty. Lá atrás, lá, ó, desse lado aqui, ó, tá o Palácio do Planalto, onde o presidente despacha, e o STF tá ali. Daqui ela atrás, bem atrás aqui. E atrás aqui fica a Praça dos Três Poderes. Não tá aparecendo agora, mas tem a bandeira do Brasil de uniforme ali. É isso. Continue acompanhando por lá. O Palácio do Congresso Nacional, inaugurado em 1960, é uma das obras-primas de Oscar Niemeyer. Com projeto estrutural do engenheiro Joaquim Cardoso, é um dos 3 edifícios monumentais que formam a Praça dos Três Poderes ao lado do Palácio do Planalto do Supremo Tribunal Federal. Considerado um dos maiores símbolos do Brasil, o conjunto é formado por um bloco horizontal e 2 torres gêmeas de 100 metros de altura, ladeados por 2 cúpulas. A semisfera voltada para cima, a sede do Senado Federal, e a voltada para baixo, que abriga a Câmara dos Deputados. O edifício se estende ao longo do eixo monumental, a principal avenida da capital. Em frente a ele se abre o grande gramado, palco de manifestações e eventos cívicos. Nos fundos está a Praça dos Três Poderes, onde o traçado urbano idealizado por Lúcio Costa ganha uma forma mais simbólica. Esse aqui é o Salão Verde da Câmara dos Deputados, né? Durante a semana, esse aqui é um lugar bem movimentado, muitos deputados, assessores, as redes de TV que fazem aqui os seus
seus estúdios para gravar entrevistas, chamadas ao vivo. É um lugar especialmente agitado às terças e às quartas, que são os dias, que são as sessões deliberativas. Geralmente são as sessões deliberativas, né? Deliberativas são as sessões em que os deputados debatem e votam as proposições que tramitam aqui pela casa. Há uma escultura do artista plástico mineiro de ascendência italiana, o Alfredo Seschiatti. Ele também é o autor daquela estátua Justiça Cega na frente do Supremo, que no Rio de Janeiro, acho que no hotel tem também uma escultura dele. E quem foi à catedral também viu aqueles anjos pendentes, é do Alfredo Seschiatti também. Aqui a gente tem uma parede de azulejos do Atos Vulcão. O que acontece? Quando Brasília foi inaugurada, em 1960, esse prédio, esse ambiente aqui era vazado. Então daqui a gente tinha uma visão livre para a Praça dos Três Poderes. Posteriormente, né, a Câmara foi crescendo e houve a necessidade de abrir novos espaços para acolher a área administrativa, lideranças. Chamaram o Niemeyer aqui e ele propôs essa solução, né? Integrou a arte com a arquitetura, fez essa parede, esse jardim de inverno com luz natural, e ali atrás são algumas lideranças. A presidente já foi lá, hoje ela migrou para outro espaço aqui da casa, tá? Aqui a gente tem uma divisória em vidro da Mariane Perret também. O título é Araguaia, né? Porque emula a correnteza do rio Araguaia, tá? E ali, ao fundo, a gente tem um óleo sobre tela do Di Cavalcante. O título é Candangos, é uma homenagem às pessoas, né? Os trabalhadores que vieram, a maioria do Nordeste, no final da década de 50 para a construção de Brasília. O apelido dele era Candango. Antigamente, né, eu sou antiga aqui de Brasília, o deputado Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, tem uma estátua dele aqui no meio da entrada.
Por fim, era a hora de deixar o centro de Brasília e começar a voltar para o meu estado, Minas. Então, para começar, fomos conhecer um dos lugares mais imponentes e recentes de Brasília, a Torre de TV Digital, conhecida como Flor do Cerrado. Localizada no setor habitacional Taquari, a torre foi projetada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 21 de abril de 2012, sendo seu último projeto concluído antes da morte do arquiteto. Com 182 metros de altura, a torre possui uma base cilíndrica que se eleva como um caule, de onde saem duas hastes de vidro que abrigam salões e exposições. O mirante, a 110 metros de altura, oferece uma vista panorâmica de 360 graus da cidade, enquanto sua forma é inspirada em uma flor do cerrado, unindo elegância arquitetônica e modernidade. Depois dessa visita, era hora de deixar o Planalto Central e seguir rumo à divisa de Minas com o Distrito Federal. Estou parado aqui, ó, numa rodovia dentro do Distrito Federal em direção à divisa com Minas. Achei os ETs, uma belezinha, e descobri que existe um refrigerante que eu nem conhecia chamado Mineiro, Guaraná chamado Mineiro, lá de Uberlândia, mas tem aqui no Distrito Federal. Alguém já tinha visto? Eu não.
Pouca gente sabe, mas a divisa entre o Distrito Federal e Minas é real, é pequena, talvez a menor do Brasil, com pouco mais de 2 quilômetros de extensão. Liga o Distrito Federal ao município mineiro de Cabeceira Grande, mais precisamente ali próximo ao distrito de Palmital. É cercada por paisagens do Cerrado, vales, chapadas que anunciam a transição entre dois mundos, o Centro-Oeste e o das Gerais. Além disso, essa divisa ela tem uma represa no Rio Preto. Pois, de volta ao meu estado, eu fiz uma parada em Unai, para conhecer mais de perto essa cidade que tem uma história fortemente ligada à expansão do Centro-Oeste e ao antigo município de Paracatu, um dos mais antigos de Minas. O povoamento da região começou ainda no século XVIII, quando bandeirantes sertanistas desbravavam o interior em busca de ouro e terras férteis. Antes disso, desde o século XVI, expedições como as de Domingo Luiz Grou, Antônio Macedo e Domingos Fernandes já haviam explorado aquelas terras. No século XVII, Nicolau Barreto e Lourenço Castanho Tax, o Velho, passaram pela região e em homenagem a esse último surgiu o nome Serra do Castanho, ao norte de Unai. Com o avanço da mineração em Paracatu, o território de Unai se desenvolveu, tornando-se ponto de passagem entre os caminhos que ligavam as minas de Goiás, São Romão e Pitangui. O povoado inicial, chamado Capim Branco, formou-se próximo ao Rio Preto e abrigava famílias vindas de Paracatu, como os Pinto Brochado, Rodrigues Barbosa e Clemente Souto. Em 1873, o lugar foi elevado a distrito com o nome de Rio Preto, que em 1923 passou-se a chamar Unai, palavra de origem indígena, que significa águas escuras. A emancipação política veio em 31 de dezembro de 1943 e desde então Unai cresceu, tornando-se uma das cidades mais importantes do Noroeste Mineiro, com forte presença na agropecuária e no comércio regional.
Depois de uma pausa para abastecer em Paracatu, segui viagem até Carmo do Paranaíba, onde passaria a noite antes de encerrar essa jornada conhecendo outras cidades mineiras no último dia de viagem. Essa é a minha segunda vez em Carmo do Paranaíba, e como vocês puderam perceber, a noite que estava chuvosa amanheceu um dia lindo na cidade. A cidade teve sua origem no arraial fundado por Francisco Antônio de Moraes e Elias de Deus Vieira, dedicado a Nossa Senhora do Carmo. Originalmente, o distrito de Nossa Senhora do Carmo foi criado em 1846 e em 4 de outubro de 1887 foi elevado à categoria de município com o nome de Carmo do Paranaíba. A economia local sempre foi baseada na agricultura e pecuária, com destaque para a cafeicultura. A região possui fortes tradições culturais, sertanejas e religiosas. Atualmente é uma cidade de médio porte com população de cerca de 30 mil habitantes, que se destaca pela forte economia agropecuária, especialmente o café, e pelas paisagens naturais e por um pequeno centro histórico preservado. Bora então para o último dia de viagem. Nesse percurso, Arapuá, Tiros, Matutina, Cedro do Abaeté, Abaeté, Quartel-Geral, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Serra do Saudade e Luz, para depois seguir direto para casa em Pouso Alegre. Arapuá, localizada também no Alto Paranaíba, a cerca de 31 km de Carmo do Paranaíba, teve a sua criação como distrito em 1923, subordinada a Rio Paranaíba. Em 1962, o distrito foi elevado à categoria de município, desmembrando-se de Rio Paranaíba. O nome Arapuá tem origem na casa de abelha Arapuá, encontrada em uma árvore local onde Francisco Albino Fernandes estabeleceu sua residência. Com uma população estimada em 2.668 habitantes, sua economia é baseada principalmente na agropecuária, com destaque para a cafeicultura e a produção de leite.
na mesma região de Arapuá, seguir para Tiros, que fica a aproximadamente 33 quilômetros de Arapuá, por uma estrada de terra. A história de Tiros começou com a construção da Picada de Goiás no século XVIII, que levou à fundação de um quartel e, posteriormente, a um conflito entre garimpeiros e soldados em um córrego. Esse tiroteio deu origem ao nome do local, Ribeirão dos Tiros. O povoado cresceu ao redor e a transferência da sede do antigo para o novo local, devido à erosão, ocorreu em 1920, resultando na elevação do município em 1924 com o nome de Tiros. Com uma população de quase 7 mil habitantes, sua economia é predominantemente agrícola, com destaque para agropecuária leiteira e corte, além do cultivo do grão como milho, soja e feijão. Partindo de Tiros, a próxima parada fica a aproximadamente 28 quilômetros de distância, também com nome peculiar, Matutina. A história de Matutina está ligada à fazenda Matutina do coronel Olímpio Alves Franco, que nomeou o distrito criado em 1943. O povoado foi elevado à categoria de município em 1º de janeiro de 54, e o nome Matutina foi dado em homenagem à fazenda do coronel, que situava na região. A mineração na região de Matutina é notável pela presença de uma das maiores minas e plantas de extração de potássio e fosfato do Brasil. A área faz parte do complexo de jazidas de fosfato, que se estende por outros municípios próximos, como São Gotardo, Serra do Salitre e Cedro da Baeté. Nessa região é comum um solo com um tom esverdeado e a presença de várias pedras de cor verde, também conhecidas como verdete, nome popular para uma rocha sedimentar de cor verde. Essa região é conhecida pela presença de ocorrências significativas de verdetes, estudadas como uma fonte alternativa de potássio para fertilizantes agrícolas. O caminho para Cedro da Baeté é de estrada de terra e o GPS indicou 2 trajetos, mas o primeiro não tinha conexão com a estrada principal e foi o que escolhemos, portanto não havia ligação. Assim, atrasamos
Fizemos a viagem em 1 hora, tendo que retornar a Matutina, pegar a estrada em direção a Tiros e entrar em outra estrada de terra, o que dava mais ou menos 50 km de distância, sendo cerca de 40 km de estrada de terra, em uma paisagem muito bonita. Chegamos à região central do estado, e Cedro do Abaeté é o segundo menor município de Minas Gerais em número de habitantes. Em 2025 foram contabilizados pelo IBGE 1.081 moradores. A história de Cedro do Abaeté começa com a exploração do rio Indaiá, onde uma grande árvore de cedro servia de referência para os garimpeiros. O arraial de Paulo Cedro surgiu em 1915 e desenvolveu com a chegada de mais famílias, tornando-se distrito de Abaeté em 1953, quando em 1963 foi emancipado com o nome de Cedro do Abaeté. A estrada de Cedro do Abaeté para Abaeté é um deslumbre de visual. Abaeté, que foi a próxima parada, fica a aproximadamente 35 km de Cedro do Abaeté. A história de Abaeté começou com o povoamento por sertanistas por volta de 1730 em uma região já habitada por indígenas. A descoberta de metais preciosos em 1745 impulsionou o crescimento do arraial, que recebeu o nome de Arraial Novo, de Nossa Senhora do Patrocínio do Marmelada, dos Olhos d'Água, antes de ser elevada à categoria de cidade e receber o nome de Abaeté em 1877. O toponômino indígena significa homem forte e valente. Abaeté é um polo regional com aproximadamente 23 mil habitantes. Sua economia é baseada principalmente na silvicultura, eucalipto, agropecuária, criação de gado de corte leiteiro e a exploração mineral, diamantes e quartzo, além do setor de serviços e do comércio, especialmente supermercados e transporte rodoviário. Já passava das 13 horas da tarde quando começamos a parte final da Via Sacra, e a próxima parada também era uma cidade com um nome peculiar, Quartel-Geral, localizada a aproximadamente 21 km de Abaeté e com cerca de 3.500 moradores, já se situa na região centro-oeste de Minas. A história de Quartel-Geral remonta ao final do século XVIII, com a extração de diamantes na região, que levou à construção de quartéis para fiscalizar a atividade. Um deles, o Quartel-Geral do Indaiá, tinha jurisdição sobre uma vasta área e deu o nome ao local. O distrito foi criado em 1889, mudou o nome para Quartel-Geral em 1923 e tornou-se município em 1953, desmembrando-se de Dores do Indaiá.
A próxima parada é a cidade-mãe de Quartel-Geral. Localizada a 25 km e com aproximadamente 13 mil moradores, Dores do Indaiá já é uma cidade maior do que as anteriores. Surgiu como um arraial no século XVIII, fundado por fazendeiros e povoadores da região de Pitangui, crescendo em torno da igreja de São Sebastião. A cidade tornou-se vila em 1880 e posteriormente foi elevada à categoria de cidade, em 1885. Ao longo do tempo, o nome foi alterado para Indaiá e depois voltou a ser Dores do Indaiá, sendo Dores uma homenagem à Nossa Senhora das Dores e Indaiá uma referência ao rio que corta o município. Sua economia se desenvolveu a partir da agropecuária e do comércio. Eu tô em Dores do Indaiá, voltando pra casa, paramos aqui pra conhecer a cidade, tem uma igreja bonita. E esse aqui, ó, é o açaí mais barato que eu já comprei na minha vida. Esse copo com 4 adicionais saiu a R$14. Vocês têm noção que um copo de 300 ml? Lá na minha cidade, em Pouso Alegre, só o copo de 500 ml é R$14. Um açaí lá com 3 adicionais sai a R$22 em Pouso Alegre. Então assim, muito barato. Para conhecer as próximas 2 cidades, tive que desviar do caminho principal. Localizada a aproximadamente 31 km de Dores do Indaiá, está Estrela do Indaiá. Com pouco mais de 2.700 moradores, Estrela do Indaiá é uma cidade pacata que se originou no início do século XX a partir de um povoado que desenvolveu-se em torno de um cemitério e de uma capela dedicada a São Sebastião. O nome Estrela veio de uma fazenda chamada Fazenda Estrela, devido à grande quantidade de estrelas cadentes observadas no céu da região. O povoado tornou-se distrito de Dores do Indaiá em 1913 e foi elevado a município em 27 de dezembro de 1948.
Bem próximo à entrada de Estrela do Indaiá está o trevo que leva ao menor município do Brasil em número de habitantes, e o único de Minas Gerais com menos de 1.000 moradores. Essa é Serra da Saudade, com 856 moradores e distante aproximadamente 17 km de Estrela do Indaiá. Apesar da baixa população, é um município pacato, tranquilo, com alta qualidade de vida, não registra crimes violentos há mais de 50 anos, não tem semáforos e oferece serviços essenciais à comunidade, como internet gratuita na praça. A história de Serra da Saudade é marcada pela lenda de uma Índia solitária no século XVIII e pelo desenvolvimento histórico a partir de uma estação ferroviária no século XX. A lenda que originou o nome do município conta que uma jovem indígena, única sobrevivente de sua tribo, morreu de saudade antes de receber uma carta de seus parentes, deixando na correspondência danificada apenas a palavra saudade. Historicamente, o povoado começou a se desenvolver por volta de 1920 com a construção da estrada de ferro Paracatu e se emancipou de Dores do Indaiá na década de 1960. Olá, eu sou Gustavo Vitor e eu estou diretamente de Serra da Saudade. Não é para deixar saudade com ninguém, mas é para dizer que eu estou no município menos populoso do Brasil e ele fica aqui em Minas. Serra da Saudade tem 856 moradores, segundo a estimativa do IBGE para 2025, um aumento de 2 pessoas em relação a 2024, o que torna esse município o campeão em não ter habitantes no Brasil. Mas é um lugar muito charmoso, é bem pequenininho, parece um pequenininho, sabe aquela coisinha pequenininha que parece uma moldura? É assim. A igreja do Carmo que está aqui atrás fica impressionante com o sol agora batendo. Hoje é dia 21 de setembro de 2025 e eu estou diretamente da menor cidade do país. De volta à estrada principal, no trevo de acesso a Dores do Indaiá, andamos mais ou menos 35 km até a última cidade que iríamos visitar. Já era por volta de 4h30 da tarde quando chegamos a Luz, mais uma cidade mineira com um nome bem diferente do convencional. A história de Luz começou por volta de 1780 com um conflito de terras entre 2 fazendeiros descendentes de bandeirantes. A disputa foi resolvida após a esposa de um deles fazer uma promessa a Nossa Senhora da Luz para que a paz fosse estabelecida. Essa promessa levou à construção de uma capela em torno de um olho d'água represado, formando o povoado conhecido como Aterrado. Em 1856, o povoado tornou-se um distrito chamado Nossa Senhora da Luz do Aterrado, e em 1923 desmembrou-se de Bambuí para se tornar o município de Luz. Para muitos, a cidade de Luz, que tem aproximadamente 18.000 moradores, é a capital regional da fé, pois ali se localizam a sede da diocese e a Catedral de Nossa Senhora da Luz. A história da Catedral Diocesana Nossa Senhora da Luz está ligada à criação da própria diocese em 1918. A primeira catedral foi a igreja paroquial, que foi elevada a essa dignidade. A construção da atual catedral, no entanto, aconteceu entre 1936 e 1942, a pedido do bispo Dom Manuel Nunes Coelho, que desejava um templo maior e mais imponente.
Bem, terminamos nossa jornada voltando para Pouso Alegre. A chegada já era quase 11 horas da noite. Foi mais uma viagem incrível e cheia de histórias daquelas que marcam. Se gostou desse diário de viagem, me conte nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Eu sou Gustavo Vitor e estou sempre por aí. Até a próxima!